Queridos alunos, boa noite. Vamos começar agora mais uma aula e o assunto agora é sistema excretor. A excreção nos seres vivos envolve várias funções e é claro que a principal delas é liberar substâncias tóxicas produzidas no organismo ou ingeridas pelo organismo. As principais substâncias tóxicas produzidas pelo corpo que precisam ser liberadas são amônia, ureia, ácido úrico, né? Também eliminamos pela urina bilirrubina, eliminamos pelas fezes parte da bilirrubina também. Podemos eliminar excesso de medicamentos, né? Alguns tipos de remédio, o excedente sai pela urina. O sistema excretor também regula o balanço de água e eletrólitos no corpo, sais minerais, regula a osmolaridade ou osmolaridade dos líquidos corporais, quer dizer, a taxa de líquidos dentro e fora das células, regula a pressão arterial, principalmente no nosso caso, o balanço ácido-base, quer dizer, para que haja um equilíbrio em substâncias ácidas e substâncias básicas no corpo, secreção, metabolismo e excreção de hormônios, né? E atua também na gliconeogênese, quando pode-se produzir glicose a partir de aminoácidos ou outros compostos. Os animais, de um modo geral, os vertebrados, principalmente os vertebrados, os invertebrados também, mas essa classificação é maior para os vertebrados. Quando eles liberam mais amônia, eles são chamados amoniotélicos. São eles os peixes ósseos e os anfíbios aquáticos, como filhote de sapo, de rã, que eles liberam amônia. Para liberar amônia, a amônia é extremamente tóxica, NH3. Aqui é o íon amônio, NH4. O íon amônio não é tão tóxico como a amônia NH3. Ela é mais tóxica. Mas para ser liberada amônia, o animal precisa liberar muita água. Esses animais já vivem na água, então eles podem se dar o luxo de perder água liberando amônia. Eles são chamados de amoniotélicos. Os animais como os mamíferos e peixes cartilaginosos, como o tubarão, liberam ureia. A ureia aqui está com acento, mas a nova nomenclatura não tem. Nós liberamos ureia. Ela é menos solúvel em água e ela é produzida no fígado e liberada pelo sistema renal e sai junto com a urina. Tá? E os animais uricotélicos são aqueles que liberam ácido úrico. O ácido úrico é insolúvel em água. Ele é mais frequente nos répteis e nas aves. São animais que botam ovo com casca dura e o filhote se desenvolve dentro do ovo. Como o ácido úrico liberado pelo filhote durante o desenvolvimento não se mistura com os líquidos do corpo, porque não é solúvel em água, então o ácido úrico não é tóxico para o filhote. Tá? Aqui eu tenho a forma de excreção de alguns invertebrados. Eu tenho, por exemplo, o animal mais simples entre os invertebrados são os poríferos. Poríferos e quinidários liberam suas substâncias tóxicas direto na água por difusão simples. Agora, plateumintos, como esse caso aqui, a planária, já possuem um tipo de célula flagelada chamada célula-flama, que recolhe as substâncias no interior do corpo e liberam para fora por meio de canais para o animal se livrar de substâncias tóxicas. Aqui eu tenho, no caso dos nemateumintos, vermes cilíndricos, como é o caso da lombriga, tem uma célula chamada renete e tem um canal em forma de H chamado canal excretor
e um ducto, uma saída por onde saem os excretas, chamado ducto excretor. Então, nos líquidos, essa célula renete recolhe as substâncias tóxicas e libera por esse ducto excretor. Nos crustáceos, nós temos uma glândula chamada glândula verde, localizada na base da cabeça, e essa glândula recolhe os excretas do corpo e libera por meio de um poro que se abre para fora do corpo. O caso dos insetos é mais complexo. Eles possuem um sistema excretor chamado de túbulos de Malpighi. São vários canais fechados que o animal recolhe águas e sais excretas nitrogenados por esses túbulos. Esse líquido passa para o túbulo de Malpighi principal e sai pelo ânus do animal, né? Principalmente ácido úrico, junto com as fezes. Aqui, sistema renal humano. Nosso sistema renal, nós temos o rim esquerdo e o rim direito, sendo que o rim esquerdo é um pouco mais alto. Em cima deles, nós temos duas glândulas chamadas suprarrenais, também conhecidas como adrenais. O rim é abastecido por uma ramificação da aorta chamada artéria renal, que entra no rim com sangue rico em oxigênio, né? Mas também rico em substâncias tóxicas. E depois de ocorrer a filtração, o sangue volta a circular pela veia cava inferior, né? Rico em CO2, mas pobre em substâncias tóxicas. Então, o sangue entra, é filtrado e volta a circular pobre em substâncias tóxicas. As principais substâncias tóxicas humanas são ureia, amônia e ácido úrico. Em maior quantidade a ureia, mas nós também liberamos amônia e ácido úrico. A urina produzida dentro dos rins, que é rica em água, sais minerais e principalmente ureia, amônia e ácido úrico, ela sai por canais chamados ureteres, um de cada rim, e vai para a bexiga urinária ser armazenada. A bexiga urinária armazena aproximadamente 1,5 litro de urina. E quando a bexiga está cheia, por controle nervoso, ocorre a micção, que é a saída da urina, que é o ato de urinar por meio da uretra. Dentro dos rins, nós temos milhões de unidades chamadas de néfron, que são as unidades renais. Está aqui um néfron. Um néfron faz o que o rim todo faz, só que cada rim tem mais de 1 milhão de néfrons. Os vasos sanguíneos, a artéria renal que entra, se ramifica em muitos outros vasos e vai envolvendo o néfron. O néfron, na verdade, é uma bolsa inicial seguida de uma série de túbulos, né? Aí eu tenho túbulo contornado proximal, alça néfrica, túbulo contornado distal, túbulo coletor, onde sai a urina final. Então, essa tubulação é por onde o sangue é filtrado, passa para dentro dessa tubulação e sai na forma de urina. Ok? Convém lembrar que o principal produto de excreção humana é a ureia. E a ureia é produzida a partir de alimentos ricos em nitrogênio, né? Que são as proteínas e os compostos nitrogenados, como DNA e RNA. As proteínas são feitas de aminoácidos e o DNA e o RNA são feitos de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, nitrogênio. Esse nitrogênio reage com hidrogênio formando amônia. Quando o carbono do aminoácido está ligado a um radical amina NH2, e quando essa amina se libera, ela libera na forma de NH3, amônia. Se eu tenho aqui um aminoácido e ele perde essa amina, geralmente ele perde para um composto muito comum no citoplasma, chamado a alfa-cetoglutarato. Quando a amina do aminoácido passa para o alfa-cetoglutarato, este passa a se chamar glutamato. Ele recebeu amônia aqui, ó. Ele recebeu amônia aqui. E o alfa-cetoglutarato
tinha oxigênio e passa esse oxigênio para o aminoácido. O aminoácido agora se chama alfa-cetoácido. Ele agora, esse alfa-cetoácido, ele pode entrar na mitocôndria e ser usado para produzir glicose, ele pode ser usado para gerar ATP, ele pode ser usado para produzir ácido graxo. Ele tem vários caminhos diferentes. E esse glutamato, ele pode transferir essa amônia para outro composto, como nós veremos agora. Olha aqui, ó. Então, o aminoácido perde amônia e se transforma em ácido alfa-cetoácido. O alfa-cetoglutarato recebe essa amônia, se transforma em glutamato. O glutamato tem dois caminhos diferentes, dois destinos diferentes da amônia dele. Ou essa amônia, por meio de transaminação, é transferida para o aspartato, que é uma substância derivada do oxalacetato, que recebeu essa amônia, ou o glutamato perde direto a amônia, que vai se transformar em ioamônio, o NH4. O NH3 é muito mais tóxico. O que sobra do glutamato sem amônia, tanto aqui como aqui, porque aqui ela perdeu a amônia por aspartato, transaminação. Aqui ela perdeu a amônia naturalmente, desaminação. Então o glutamato vai se transformar novamente em alfa-cetoglutarato, que pode voltar a receber a amônia dos aminoácidos. Ok? Aqui está um resumo dentro de uma célula do fígado. Esse fenômeno ocorre no fígado e é o mais importante que ocorre no fígado, que quando a amônia chega ao fígado, ela é convertida em ureia. A conversão de ureia ocorre no fígado e é um fenômeno que envolve a mitocôndria, que está a membrana interna da mitocôndria com as cristas mitocondriais, e aqui o hialoplasma da célula hepática, que chama-se hepatócito. Pois bem, a amônia derivada de aminoácidos reage com gás carbônico e forma um composto chamado carbamoil fosfato, ou carbamoil fosfato. O carbamoil fosfato, então, é resultante do recebimento de amônia mais gás carbônico. Esse carbamoil ainda recebe um fosfato derivado da liberação de energia aqui para o processo, que entrou ATP e saiu ADP. O carbamoil vai reagir com um composto que tem na matriz mitocondrial chamado ornitina e vai se transformar em citrulina, liberando fosfato. A citrulina sai da mitocôndria. No hialoplasma da célula, a citrulina vai reagir com aquele aspartato, olha aquele aqui, ó, que tinha recebido amônia. Esse aspartato, junto com a citrulina, repare, a citrulina recebeu amônia derivada de aminoácido. O aspartato recebeu amônia derivada do glutamato. E aí vai formar um composto intermediário chamado argininosuccinato. É a fusão da citrulina com aspartato. E gastando muita energia. Entra ATP, sai. No caso aqui não sai nem ADP, que o ADP é adenosina difosfato. Aqui sai AMP, perdeu 2 radicais fosfato, que gastou mais energia ainda. Quando o ATP se transforma em ADP, ele libera 1 fosfato. Aqui ele liberou 2, que ele vai se transformar em AMP. Esse argininosuccinato vai se transformar em arginina. Como? Liberando uma molécula que é o fumarato. A arginina vai se transformar novamente em ornitina, que vai entrar na mitocôndria. Mas durante essa transformação, ela libera ureia. Reparem a fórmula da ureia. O gás carbônico aqui, CO, veio daqui. E essa amina aqui, parte veio daqui e parte veio daqui. Está pronta a ureia. E agora, no fígado, por meio do sangue, ela vai para o sistema renal para sair junto com a urina. Ok?
Resumindo, os aminoácidos podem ser utilizados para a produção de compostos não nitrogenados, como glicose, glicogênio e ácido graxo, é o caso do alfa-cetoácido. Eles também podem ser oxidados para gerar ATP, e em ambos os casos será necessário retirar o grupo amina dos aminoácidos. A amina removida é quase toda convertida em ureia. Aqui está o que acontece também em outros seres vivos. Considerando, por exemplo, o aminoácido alanina, quando ele perde esse grupamento amina, ele se transforma em ácido pirúvico, que é um cetoácido. O ácido pirúvico vai entrar no ciclo de Krebs, né, se transformando em acetilcoenzima A, que vai gerar energia. Mas ele também pode ser usado para a produção de ácido graxo ou de glicose, por meio da gliconeogênese, ou de outros compostos. E a amônia, derivada dessa amina, ela vai ter 3 destinos, dependendo do ser vivo. Ou ela é liberada direto no meio ambiente, como é o caso do peixe, de água salgada e água doce, peixe ósseo. Ela pode ser transformada em ureia, como é o nosso caso, ou ela pode ser transformada em ácido úrico, como aves e répteis. Ok? Aqui nós temos uma ampliação da função renal. Aqui eu tenho os órgãos do sistema renal. Aqui eu tenho um rim ampliado. A periferia do rim chama-se córtex renal. A parte interna chama-se medula. Aqui eu tenho um néfron, que é a unidade renal. Eu falei para vocês ainda há pouco que cada rim tem mais de 1 milhão de néfrons. Está aqui um néfron. Ele tem uma cápsula, chamada cápsula renal ou glomérulo, onde o sangue entra aqui em alta pressão, e uma rede de canais, de túbulos. Aí eu tenho túbulo contornado proximal, alça néfrica, túbulo contornado distal, túbulo coletor. O que sai do túbulo coletor já é a urina pronta. O que vem aqui no início é a urina inicial. Ok? E em volta desses túbulos temos vários vasos sanguíneos. Que aí vem um fenômeno importantíssimo que ocorre no néfron. Observem só. Aqui eu tenho sangue entrando, aqui eu tenho um néfron gigantesco, bem ampliado. O que vai acontecer? Como a pressão sanguínea aqui é muito grande, várias substâncias e mais água passam aqui para dentro. Então, passa aqui para dentro. É a chamada filtração glomerular. Passa água, passa vitaminas, passa glicose, passa aminoácido, passa ureia, passa cloreto de sódio. Passa muita coisa importante, muita coisa tóxica. Passa amônia, passa ureia, passa ácido úrico, tudo aqui para dentro. Só que tem um detalhe. À medida que as substâncias vão passando pelos túbulos renais, o que é útil tem que voltar para o sangue. Então, por exemplo, glicose. Entra muita glicose aqui, mas toda essa glicose tem que voltar para o sangue, 100% dela. Esse fenômeno chama-se reabsorção. Então, no rim, no néfron acontece a filtração, que é a passagem de substâncias para o néfron, para os túbulos renais, e reabsorção, que é a volta de substâncias úteis para o sangue. E aí o que volta? Volta a glicose, volta aminoácidos, volta vitaminas, volta parte da água, volta parte do cloreto de sódio, volta muita coisa. E o que segue seu caminho? Segue água, segue ureia, segue amônia, segue ácido úrico, ou segue bilirrubina, e vai sair isso tudo pela urina. Então, na urina final, eu só devo ter água, alguns sais minerais, a ureia em grande quantidade, em maior quantidade, amônia, ácido úrico, bilirrubina e outros compostos nitrogenados. Mas não pode sair na urina glicose, não pode sair na urina aminoácido, não pode sair vitamina na urina. Essas substâncias, o lugar delas é no sangue, então elas são devolvidas para o sangue. É isso que se chama reabsorção. Ok? No túbulo contornado proximal, devolve-se para o sangue muita glicose, aminoácido e vitamina por meio de transporte ativo ou difusão facilitada, como é o caso da glicose. Agora, íons como sódio e cloro são devolvidos por meio de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, geralmente. E a água, por osmose. Tá? Agora, na alça néfrica, tem um hormônio que atua aqui, chamado aldosterona,
que vai estimular a reabsorção de sódio, que com isso ele vai puxar a água também para o sangue. Quando eu falo reabsorção, é a volta para o sangue, e vai aumentar a pressão arterial, que vai aumentar o volume de líquidos no vaso sanguíneo. No túbulo contornado distal, eu tenho muita reabsorção de água, com a ajuda do hormônio ADH, que é produzido pela neurohipófise, que nós veremos daqui a pouco, e também no túbulo coletor, que o ADH atua também. Aqui a ureia pode ser devolvida para a alça néfrica e ela volta o seu caminho e boa parte dela vai acabar saindo na urina. Aqui nós temos uma imagem de como atua o hormônio ADH no controle do volume de urina. O ato de urinar chama-se micção. O volume diário de urina a gente chama de diurese. Imagine uma pessoa que esteja bebendo muito pouca água. O que vai acontecer? Se ela está bebendo muito pouca água, aumenta a pressão osmótica no sangue. O total de sais minerais no sangue vai aumentar. O volume de água no sangue vai diminuir. Consequência, ela vai ativar o hipotálamo para produzir mais ADH. Por quê? Se ela produz mais hormônio antidiurético, olha o nome desse hormônio, hormônio antidiurético, ele diminui o volume de urina. Quanto mais tiver esse hormônio, menos urina. Esse é o hormônio que é neutralizado quando a pessoa bebe cerveja. Neutraliza o ADH e a pessoa passa a urinar mais. Então, se tem muito ADH, vai urinar menos. Nesse caso aqui, vai urinar menos por quê? Porque ela já está bebendo pouca água. Então, vai aumentar a produção de ADH. O ADH vai atuar nos rins. No rim, o ADH vai aumentar a reabsorção de água para o sangue. Então, vai diminuir o volume de água na urina. Então, a urina vai ficar mais concentrada, vai ficar um amarelo mais forte. O amarelo da urina é graças a uma substância chamada bilirrubina, que é um produto do metabolismo das hemácias. Em seguida, grande quantidade de água é reabsorvida, diminui a pressão osmótica no sangue, porque o volume de líquido aumenta, o volume de água aumenta, e aí a pessoa passa a inibir a produção de ADH. Ela pode voltar a urinar normalmente. Ok? Aqui um outro mecanismo de controle, que envolve também volume de líquidos, que envolve a pressão arterial. Quando uma pessoa está com pressão arterial baixa, o rim produz uma substância, uma enzima chamada renina. Essa enzima vai atuar numa proteína do fígado chamada angiotensinogênio. É uma proteína hepática. O angiotensinogênio vai se transformar em angiotensina 1, em presença de renina, no sangue. A angiotensina 1 vai se transformar em angiotensina 2, mas isso no sangue, mas graças a uma enzima encontrada na membrana das células do corpo, principalmente células pulmonares. É a famosa ECA2, que está sendo muito pesquisada por conta da pandemia do SARS-CoV-2. O vírus que causa Covid-19 tem uma espícula no envelope dele que liga-se a essa enzima. E ela, embora seja encontrada em várias partes do corpo, ela é mais comum nos pulmões. Por isso que essa doença afeta tanto os pulmões, que são órgãos que são ricos nessa enzima na membrana e ligam-se facilmente a esse vírus. A ECA2 transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 tem vários efeitos no organismo. Ela aumenta a taxa de ADH, que vai diminuir o volume de urina, vai aumentar a pressão. Ela promove uma vasoconstricção, os vasos sanguíneos ficam mais estreitos, aumentando a pressão arterial. Ela aumenta a reabsorção renal de água, aumentando a pressão arterial. Então, quanto mais angiotensina 2, maior vai ser a pressão arterial. Ao mesmo tempo, ela vai estimular a glândula suprarrenal a produzir mais aldosterona e lançar no sangue. A aldosterona vai atuar no túbulo contornado distal e na alça néfrica, reabsorvendo mais sódio.
Quando ela reabsorve sódio, ela acaba puxando água para o sangue. Então, aumenta o volume de líquido no sangue, então vai aumentar a pressão arterial também. Então, aí a pressão aumenta. Ok? Neutralizando isso tudo, a pressão arterial. Então, o controle da pressão arterial é um controle dinâmico. Em pessoas normais, a pressão arterial pode aumentar e pode diminuir, certo? A pessoa só é considerada hipertensa quando a pressão arterial dela se mantém alta por muito tempo, sem abaixar sozinha. Aí precisa de medicamento. Ok? Aqui é um resumo desse mecanismo. Então, o fígado produz angiotensinogênio, que no sangue vai, em presença de renina produzida pelo rim, vai transformar-se em angiotensina 1, que em presença de ECA2 no pulmão, vai se transformar em angiotensina 2, que vai ativar a glândula suprarrenal a produzir aldosterona, vai reabsorver mais sódio, vai puxar mais água para o sangue, vai aumentar a pressão arterial. Aqui eu tenho um mecanismo de ação excretora dos animais. Estamos no último slide. E, em resumo, é isso aqui. Ó. Plateumintos vivem principalmente na água doce, excretam principalmente amônia. A concentração das excreções em relação ao sangue é hipotônica. Órgãos excretores protonefrídeos com células flama. Osmorregulação, não bebem água. Agora, os anelídeos possuem metanefrídeos, com aquele renete que eu falei para vocês, né? E também não bebem água e vivem mais em água doce também. Excretam principalmente amônia. Os insetos possuem túbulos de Malpighi, né? Liberam mais ácido úrico, mas chegam a beber água. Peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão, liberam ureia, como a gente, tá? Eles possuem rins, não bebem água. A ureia ajuda a reter água no corpo. Ela se dilui, ela é pouco solúvel em água. Peixes ósseos, se forem de água salgada, tanto água salgada como água doce libera amônia. Só que o de água salgada, a concentração dele é hipotônica em relação ao meio. Então ele bebe muita água e elimina o excesso de sal pelas brânquias. Tá? Ele usa as brânquias e os rins como para equilíbrio osmótico. Agora, peixe de água doce, como é o caso do surubim, como é o caso do dourado no Mato Grosso, né? Liberam amônia também, possuem rins também. Agora, não bebem água e absorvem sais pelas brânquias, que ele já está no meio hipertônico. Então, a solução do corpo dele é hipertônica em relação ao meio. Água doce é hipo, né? Água salgada é hiper. Então, o peixe de água salgada, ele é hipo. A água salgada é hiper. Peixe de água doce é hipo e a água do peixe de água doce, a solução sanguínea dele é hipertônica em relação ao meio, que o ambiente onde ele está é hipotônico. Tá? Então, a tendência dele é ganhar água por osmose. Se ele beber mais água, ele vai sofrer mais. Os anfíbios vivem basicamente na água doce, em ambiente terrestre. Quando ele é de água doce, na forma de larva, ele libera mais amônia e quando ele é terrestre, ele libera mais ureia. Tá? Os répteis e as aves liberam mais ureia e ácido úrico, principalmente ácido úrico, né? Bebem água e excretam excesso de sal. O réptil terrestre bebe água, mas não precisa excretar o excesso de sal. Os répteis terrestres, eles têm alguns mecanismos para liberar o excesso de sal. Por exemplo, a tartaruga, ela tem uma glândula lacrimal que ela libera o excesso de sal, jacaré também. Mamíferos. Mamífero de água salgada não bebe água, que é o caso da baleia. Mamífero terrestre, como é o caso do ser humano, bebe água, mas os dois liberam ureia. Ok? Queridos, eu espero ter esclarecido esses mecanismos de osmorregulação e de liberação de substâncias excretoras. Eu espero que vocês leiam bastante no livro de vocês, que é um assunto muito rico, muito complexo. E até a próxima aula. Saúde para todos nós.